taxa Selic ela se manteve pela segunda vez em 10,5%. Nesse vídeo eu vou te explicar o que isso impacta para você, o que está acontecendo na economia brasileira, quais que são os impactos que está afetando a Selic de se manter em 10,5%. Nós temos expectativas da taxa básica de juros da nossa economia vir a cair, tá? Essa era a expectativa no final do ano de 2023 e início do ano de 2024, só que está se alterando. O cenário econômico, macroeconômico brasileiro, ele mudou como um todo, a conjuntura de tudo. Até o exterior também, obviamente, impacta muito aqui internamente, mas você precisa entender o que está impactando na nossa economia que está fazendo o juros brasileiro não cair quanto queríamos, tá? É a segunda reunião que o Banco Central mantém a taxa básica de juros em 10,5% ao ano. E se a gente for observar o juros futuro está trabalhando em alta. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e eu vou te explicar tudo o que você precisa saber. Mas antes, não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para você acompanhar os conteúdos semanais que eu trago aqui para vocês. Bom, conforme eu falei para vocês, só um review para vocês relembrarem um pouco o que aconteceu na nossa economia como um todo. A gente teve ali um período muito grande de taxa Selic, taxa básica de juros do Brasil em alta, ela se mantendo ali em 13,75% desde agosto do ano de 2022 até agosto do ano de 2023, ou seja, a gente ficou com um ano com o Selic em 13,75% ao ano. E se você for observar, desde setembro de 2023 até os dias atuais, até na realidade junho de 2024, nós vínhamos trabalhando com o Selic caindo. Então, ela vinha caindo de 13,75% até 10,5% ao ano. A expectativa era que os juros brasileiros chegassem ainda em 9, 9,5% nesse ano de 2024. Mas, conforme eu expliquei, o cenário brasileiro, a conjuntura econômica, a macroeconomia brasileira, ela teve impactos, ela teve mudanças que foi, de fato, trabalhando para uma alta dos juros futuro e também uma não mais vir a cair a taxa básica de juros do Brasil. Por isso que ela já está na segunda reunião se mantendo de forma estável. Se você for observar os juros futuro, como está a negociação do DI futuro, a expectativa do juros futuro aqui no Brasil, até 2027 ali, estamos trabalhando com juros futuro em alta, bem maior do que está hoje a Selic em 10,5%. Se você for observar os juros ali de 2025, 26, 27, está acima de 11%, tá? E o que está impactando o fato da economia do Brasil mudar tanto assim de uma hora para outra? Bom, vocês precisam entender que a gente está numa situação de risco fiscal, ou seja, irresponsabilidade fiscal. O governo não está muito interessado em economizar, em de fato trazer políticas ali que vai conseguir fazer economizar, não criar tantos impostos. Então a gente está trabalhando no momento que o Brasil ele arrecada muito, inclusive nesse ano de 2024 a gente teve meses que bateram recorde em tributação, ou seja, tributação recorde nos últimos anos, em certos meses em 2024. Então a gente está arrecadando muito, só que a gente está também gastando muito. Então, na mesma proporção que cria impostos e arrecada mais, o governo gasta mais. Ou seja, é uma comparação um pouco simples, mas é a mesma coisa de você olhar na sua casa. Se você ganha 3 mil, mas gasta 5 mil todo mês, a conta não fecha. Aí fica no vermelho. E o Estado, ele está no vermelho. Então, de fato, o Brasil vem trabalhando com déficit público. Só que qual que é a questão? Basicamente, o governo ele pode imprimir dinheiro. Então, ele acaba, mesmo estando com déficit ali, negativo, trabalhando com prejuízo, ele consegue imprimir dinheiro, consegue emitir mais dívida e, consequentemente, ele conseguir arcar com os compromissos que ele tem. Só que quando a gente cria mais dívidas, o governo vai imprimindo mais papel moeda, consequentemente, ele cria mais dívida. Quando você investe o seu dinheiro no Tesouro Direto, em algum dos títulos lá, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. E o governo ele te paga uma taxa por isso, certo? Ele vai te remunerar. E essa remuneração, ela entra também ali de fato nos custos, que é uma dívida. Ele tem de fato ali um compromisso de te pagar o rendimento. Então, quanto mais o governo gasta, mais ele
ele cria papel moeda, ele toma dívida, consequentemente mais aumenta os juros da dívida, e com a Selic deixando de cair, consequentemente a taxa que a gente paga em juros das aplicações ali que a gente empresta no Tesouro Selic e o governo te remunera por isso, o Tesouro Direto como um todo, isso impacta o governo como um todo. Então a Selic deixando de cair é ruim para o governo até nesse ponto nas contas públicas. Consequentemente, Selic mais alta, mais juros o Estado tem em arcar ali com os títulos de emissão de dívida do governo. E com isso também a gente vai tendo impacto na inflação. A inflação ela está com expectativa de sair da meta do governo. Várias coisas estão impactando a inflação. Uma delas que vai vir forte e impactar a inflação do Brasil é de fato o dólar. O dólar ele subiu bastante. Na data desse vídeo o dólar está 5,75, com uma alta surpreendente. E, consequentemente, quando a gente tem um aumento do dólar, a gente pode esperar uma expectativa de inflação mais alta. Por quê? Produtos tendem a aumentar de preço. Mesmo que a gente não use o dólar aqui no Brasil, a gente usa o real, só que o problema é que grande parte do que vem para o Brasil é em cotação de dólar. Então, se você for ver o agro é todo cotado em dólar. Se você for ver várias coisas na economia, a cotação principal para negociação é o dólar. A partir do momento que o dólar sobe, o custo sobe e isso é repassado para o consumidor final. Quem paga a conta é sempre o consumidor final. O que isso vai impactar? Preço subindo, consequentemente, a gente vai ter mais inflação. Então, anota o que eu estou falando, em breve a inflação vai estourar cada vez mais. E conforme eu falei, o governo não preocupado com o risco fiscal, com as contas públicas, isso impacta muito. Então, o governo não está muito interessado em, de fato, controlar os custos, arrecadar menos. Desde que você viu aí o novo governo do Lula, a gente está tendo criação de impostos atrás de criação de impostos. E isso impacta muito, como um todo, a percepção de risco no Brasil e até o risco, de fato, na prática, né? E também, quando a gente vai observar os juros americanos, o Fed lá, ele manteve os juros em 5,25% a 5,5%, mas eles agora falaram que pode ocorrer um corte nesse ano aí, na próxima reunião. Então, mas não é nada certo, mas pode ter essa expectativa e essa possibilidade. Bom, quando o juros americano está muito alto, como é o caso de agora, está em um número muito alto, 5,25% a 5,5%, é um juros muito elevado, isso impacta aqui também os juros brasileiros. Isso impacta os juros não cair. Pela questão de você prefere investir, às vezes, nos Estados Unidos, em dólar, moeda forte, a 5,5% de rendimento, ou na Selic no Brasil, se a Selic fosse a 9,8%. Qual que você prefere? Dólar a 5,5% ao ano ou o real te pagando 9% ao ano? Consequentemente, a gente vai ter várias pessoas escolhendo o dólar. Por quê? Moeda forte. Mesmo que no Brasil você tem 9% de rendimento ali no Tesouro Selic, vamos supor que a Selic está 9%, o seu dinheiro está em moeda fraca, que é o real. E o real, querendo ou não, ele tem uma grande desvalorização ao longo do tempo. Então, o investidor estrangeiro, ele faz essa conta e pensa, eu não vou colocar o meu dinheiro em real, eu prefiro investir em dólar. Então, acaba que os juros americanos também, ele trava muito os juros brasileiros de cair, porque tem essas continhas ali que os investidores, tanto nacionais, mas os mais relevantes que são os estrangeiros, fazem as contas também. Bom, dito tudo isso, a gente vê o mercado não gostando muito do que está se formando aqui no Brasil, o risco como está se transformando aqui no Brasil. E se vocês forem observar, o Ibovespa nesse ano está trabalhando em queda, uma queda ali de 4%. A queda estava maior, ele deu um repique, mas ainda assim estamos ali negativo nesse ano de 2024. Quando a gente fala de renda fixa, esse cenário de juros subindo é bom para a renda fixa como um todo, né? Seja a renda fixa CDI, seja a renda fixa pré-fixado, porque os juros futuros estão subindo. Se a gente for ver o IPCA+, também, tanto no Tesouro Direto, tanto nos títulos privados, aumentaram os rendimentos, porque o Tesouro Direto está pagando mais, porque o Risco Brasil aumentou, consequentemente, com o Risco Brasil aumentando, o Tesouro pagando IPCA mais 6%, 6,3% ao ano.
quando a gente vai investir em títulos privados, eles precisam pagar mais do que o Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto é o ativo livre de risco, é o papel mais seguro do Brasil de aplicação de renda fixa. Então, quando você sai desse tipo de papel e vai para um título privado, consequentemente, o título privado precisa pagar mais do que o mais seguro. Consequentemente, a gente está vendo vários títulos privados pagando IPCA mais 7, IPCA mais 7,4, chegou IPCA mais 8% ali, alguns CDBs. Então, essa é a conjuntura, é isso que está ocorrendo na economia como um todo. A situação no Brasil, ela está se complicando cada vez mais, tá? Eu vou ser sincero com vocês, principalmente com esse dólar alto, vai impactar e muito a inflação nos próximos meses. E se você quer acompanhar como vai ser os próximos meses, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para vocês acompanharem aqui os conteúdos sobre investimentos e finanças. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo.